Olá, meus amados, mais uma palavra para abençoar a sua vida. O tema hoje é a armadura de Deus. Eu creio que vai te ajudar muito. Se gostar, clique em gostei, deixe um comentário aqui embaixo, compartilha com alguém para também abençoar a vida dele. Que Deus te abençoe, shalom no seu coração. Efésios capítulo 6, versículo 10, texto em que Paulo nos fala sobre a armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Até aqui. Amados, a vida cristã não é um conto de fadas. A vida cristã, ela é um desafio. Ela é uma batalha. A vida cristã nos conecta a Deus de maneira que possamos receber dele o que há de melhor, a essência do amor e da graça, mas não sem batalha, não sem luta. A carta de Paulo aos Efésios, ao povo de Éfeso, é uma carta linda, que fala de coisas maravilhosas, promessas do agir de Deus em nossa vida, que nós queremos muito. Vou dar aqui dois exemplos. Por exemplo, no capítulo de número 4, no capítulo de número 5, o Senhor vai falar um pouco sobre ministério. E ministério é uma coisa maravilhosa. Ministério é nós sermos úteis na coisa mais importante que existe no universo, que é o reino de Deus, que é a obra de Deus. Todos nós devemos querer ser úteis ao ministério de Cristo na terra. No capítulo 5, ele já começa a falar também sobre família, casamento, e ele continua no capítulo 6 falando de pais e filhos. Então, a carta aos Efésios é uma carta que fala de coisas maravilhosas que Deus tem para nós, como ministério e família. Mas chegando no fim da carta, na altura do versículo 10, então o apóstolo Paulo nos diz: olha, Deus tem tudo isso para você e muito mais. Diga ao seu irmão assim: Deus tem tudo isso e muito mais, mas não sem batalha, mas não sem luta, mas não sem alguém que queira tomar isso de você, mas não sem alguém que queira impedir que você usufrua destas coisas. Então Paulo chega no final da carta e fala: irmãos, é tudo isso, mas tem algo mais para vos falar. Versículo 10, irmãos, quanto ao mais, tem um detalhe importante aqui: vocês precisam estar revestidos de Deus, ter uma armadura em Cristo, para poder não perder essas coisas, para poder vivenciar estas coisas. E aí, no versículo 10,
ele nos dá uma boa notícia. Ele fala: olha, vocês serão fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Isso é maravilhoso. Existem várias maneiras do homem ser fortalecido. Por exemplo, um homem sedentário provavelmente está com a sua musculatura flácida, fraca. Se ele começa a fazer exercícios físicos regularmente, a sua musculatura vai se fortalecendo. Ele é fortalecido? Sim. É um mais forte agora. Ele carrega um peso mais fácil. Para que isso é útil, pastor? Para muitas coisas, para a sua saúde, para carregar os filhos, para carregar os netos, para carregar o sobrinho, para carregar uma mala em casa, não é verdade? Para agir numa emergência e não ter uma dor que dure uma semana, você consegue fazer alguma coisa, trocar um pneu, é importante. Sua saúde, né? Um músculo forte sustenta melhor, ajuda os ossos também a ficarem mais firmes, enfim, é muito bom. Mas existe ainda uma outra forma de se fortalecer, por exemplo, financeiramente. Alguém que não tem dinheiro e de repente ele começa a ganhar dinheiro. O dinheiro fortalece? Lógico. Ele agora tem outro poder na vida. Ele pode morar em outro lugar, pode ter um outro veículo, pode usufruir de outras coisas, pode ajudar outras pessoas. O dinheiro é um poder, o dinheiro o fortalece. Alguém que é leigo, alguém que não estudou e de repente vai estudar, vai se especializar, vai ser perito numa área, isso, o conhecimento fortalece? Muito. Conhecimento é poder. O seu conhecimento, a sua habilidade lhe faz ter poder. Mas o convite de Paulo aqui é para um outro tipo de fortalecimento. É um fortalecimento em Jesus e na força do seu poder. Então existe um fortalecimento que é maior do que qualquer outra força, e é o único fortalecimento que nos colocará em vitória contra as trevas, é o fortalecimento em Jesus. O que nos fará vencer o inimigo que tenta nos destruir não é o fortalecimento físico, nem intelectual, nem financeiro, nem dos relacionamentos, mas é o fortalecimento em Cristo e na força do seu poder. A primeira coisa que eu quero dizer hoje é isso: você precisa, eu preciso, nós precisamos ir nos fortalecendo em Cristo e ficando mais fortes em Cristo e na força do poder de Cristo. E ele fala no versículo 11: revestivos de toda a armadura de Deus, que a gente vai ver qual é essa armadura daqui a pouquinho, e ele fala toda. Se você vai entrar numa batalha, você tem que ter toda a armadura. Você não pode ir, por exemplo, de couraça e sem capacete. Por quê? Porque o inimigo vai atacar justamente no ponto que está desprotegido. O inimigo é muito bom, ele é muito esperto. Então você tem que ter toda a armadura para estar de fato protegido. E ele fala: para poderes ficar firmes contra as ciladas ou astutas ciladas do diabo. Então o diabo, ele não é besta, o diabo, ele não é bobo, o diabo, ele é astuto, ele é inteligente, ele é sagaz, ele é capaz, ele é profissional em fazer o que ele tem para fazer, que é tentar. Porque essa é a essência da batalha espiritual. A essência da batalha espiritual não é eu te amarro, eu te repreendo, eu quebro a maldição, não é essa. A essência da batalha espiritual é o diabo tentando e o crente resistindo. Em toda a Bíblia. Pastor, mas eu tenho visto muito ensinos sobre batalha espiritual, onde a ênfase é quebrar, é repreender, é desfazer, é desligar. Isso não está na Bíblia. Em nenhum lugar nós vemos na Bíblia
Deus nos mandando quebrar, desligar, não, no máximo expulsar um demônio se ele se manifestar. Todo o ensino bíblico de batalha espiritual é resistir o pecado. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo foge quando você se santifica. Esse é o ensino bíblico. Eu tenho uma pregação no YouTube que eu falo mais sobre isso. É a verdadeira batalha espiritual. Depois veja lá. Então a essência da batalha espiritual é a santificação do crente. É o resistir à tentação. Essa é a essência. Você fica na armadura para resistir, ficar firme contra as ciladas do diabo. Ele arma uma... Irmão, qual é a cilada? Repito, a cilada é você sair de casa e pisar na macumba? E cair na cilada. Não. A cilada é você cair no pecado. A cilada é a minha colega invejosa que me deu um objeto com ponto de contato? Não. A cilada é você cair no pecado. Tanto é que a armadura que vai ser exposta por Paulo agora não é tipo sapato de fogo, né? Mão do poder, boca ungida, não é. São atributos de caráter em Cristo. São atributos de ética cristã, de comportamento cristão, justiça, verdade, enfim. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente tem uma ideia errada sobre batalha espiritual. Ele acha que batalha espiritual é tipo uma guerra do Street Fighter, toma um Hadouken do céu e você toma sabe, é tipo, não sei, é um Dragon Ball Z cristão, sabe? Ele carrega uma energia, joga um poder no diabo, joga um poder nele, e ele vai a um nível maior de poder e vai. Não é isso. A batalha espiritual é uma guerra contra o diabo. Podemos ter todos os dons espirituais possíveis, se não estivermos alinhados à vontade de Deus, estamos perdendo para Satanás. Então vamos lá. Revestimos de toda a armadura para ficar firme contra as ciladas astutas. Lembrando que o diabo, gente, ele tem dois aliados contra nós. Um aliado externo, que é o mundo incrédulo. O mundo incrédulo, ele é manipulado pelo diabo contra a nossa fé. E o outro aliado é interno. Esse é o pior, que é a nossa natureza caída. Então o diabo, ele mexe com dois aliados para nos derrotar. Versículo 12: porque não temos que lutar contra carne e sangue. Eu quero parar aqui um pouquinho. Quando a gente lida com os problemas da vida que querem nos tirar da vontade de Deus, nós temos que entender que a nossa luta não é contra pessoas. Paulo aqui diz: o seu inimigo não é um ser humano, por mais usado pelo diabo que ele possa ser, ele não é em si o seu problema. Paulo nessa época aqui estava preso pelo Império Romano. Paulo era uma pessoa que poderia ter em mente que o inimigo era Roma, que ele prendia injustamente, mas ele fala: eu sei que Roma não é o meu inimigo. O meu inimigo é quem manipula tudo isso. Eu não sei quem já teve num lugar, numa empresa, num restaurante, num condomínio, você se chateou com um funcionário. Você queria que ele fizesse algo e ele dizia: eu não posso fazer, é ordem superior. Mas você pode, eu não posso fazer, tá fora. Eu recebi, a ordem é essa. E você às vezes esquece a ideia da ordem superior, foca naquele cara e dá uma raiva dele, não é, gente? Dá uma raiva daquele cara, porque parece que ele não quer fazer, mas muitas vezes, tadinho, ele de fato recebeu uma ordem e ele não pode descumprir. Então a raiva não deveria ser daquela pessoa, mas da empresa ou de quem deu a ordem superior. Essa ideia nos ajuda a compreender algumas coisas na vida. Muitas vezes lidaremos com problemas e vai parecer muito que a causa do problema é uma pessoa, mas não é. Aqui,
Nós não temos que lutar contra a carne e sangue. O seu inimigo não é um homem. Todo homem, por mais envolvido com o mal que esteja, ele no fundo, também é vítima do mal. Ele no fundo, é um escravo. No fundo, ele opera na escravidão. Não podemos ter raiva dos escravos. Mas se temos que lutar contra alguém, é contra aqueles que escravizam. Aí Paulo fala, ó, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principado, potestade, os príncipes das trevas deste século, contra hostes, olha o termo hoste, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Gente, isso aqui é muito interessante. Quando Paulo fala principado, potestades, príncipes espirituais, hostes, ele está falando o seguinte, ó, existe um reino organizado contra a gente. Existem demônios posicionados, alinhados, com planejamento. Lembrem que uma das acusações que fizeram contra Jesus era de que ele expulsava demônios porque ele era o próprio chefe dos demônios. Vocês lembram disso? E qual foi o argumento que usou Jesus? Ele falou o seguinte, vocês não pensam, se eu sou demônio, ou estou endemoniado, e estou expulsando demônio, então é demônio contra demônio. Você acha que o diabo é burro de lutar contra ele mesmo? Não. Ele opera de maneira coordenada e organizada. No reino das trevas não há divisão, não. Eles trabalham juntos. Então Paulo mostra que há um reino em operação. Lá em Daniel capítulo 10, quando o anjo Gabriel chega para conversar com Daniel, 21 dias depois que ele começou a orar, o anjo fala, Daniel, eu demorei de chegar, porque quando eu vinha trazer a resposta, eu saí do céu há 21 dias, e quando eu vinha trazer a resposta, estava passando ali por Marte, não foi isso? Estou brincando. Mas eu estava vindo trazer a resposta, e no meio do caminho vieram dois príncipes, o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia, príncipes demoníacos, e eles me bloquearam o caminho, até que Miguel, o vosso príncipe, veio e abriu o caminho. Eu não posso afirmar que essa configuração de principado e potestade ainda se dê nos dias atuais. Tipo assim, na Grécia tem um demônio que governa, no Brasil tem um demônio tal que governa. Tem irmãos que afirmam estas coisas, eu não sei como, mas eles parecem ter de alguma forma descoberto quais são os demônios que atuam aqui, que atuam ali. Aí é um conhecimento paralelo e não confiável. A Bíblia não fala nada sobre isso. O que a Bíblia fala em Colossenses capítulo 2, versículo 15, é que Jesus na cruz despojou principados e potestades. O que significa isso? Que o poder que o diabo tinha antes da cruz, depois da cruz, esse poder foi golpeado, esse poder foi enfraquecido. Mas Paulo aqui mostra que ainda há um poder, ainda há principado, ainda há potestade. Lembre que quando Jesus ele vai expulsar o demônio, os demônios do Gadareno, os demônios gritam, Jesus, Filho do Altíssimo, vieste nos atormentar antes do tempo. Diga ao seu irmão assim, Jesus é um tormento para os demônios. E Paulo diz em Colossenses 2,15, que esse Jesus que atormenta os demônios, ele venceu Satanás, arrancou da mão dele o poder, despojou, diz que ele envergonhou, aleluia. Como foi, pastor? Dando o Hadouken de fogo da unção? Não, ele envergonhou quando ele em santidade morreu na cruz, aleluia, aleluia. Quando sem pecado ele se entregou, ele envergonhou o diabo. Por quê? Porque o diabo sempre disse algo para Deus. A fala do diabo para Deus é a fala do diabo em Jó capítulo 1. Eu faço ele pecar, eu faço ele pecar, eu faço ele pecar. Aleluia. Quando começou o ministério de Jesus, a primeira coisa que foi feita por Deus, pelo Espírito de Deus, foi levar Jesus para o deserto e dizer assim, vai Satanás, faz ele pecar aí que eu quero ver.
E quando Jesus morre na cruz, ele mostra um homem fiel a Deus. O grande vencedor da batalha espiritual é o homem fiel a Deus. É o homem santo, o homem incorruptível. Então Paulo diz que ali, ele despojou e os exibiu publicamente, ele expôs os demônios quando ele venceu na cruz. Então o poder antes de Jesus era um, depois de Jesus é um outro poder, mas eles ainda têm poder. Tem um conceito que o pastor Augusto Nicodemos usou uma vez, eu ouvi, gostei muito do que ele falou. Ele fala o seguinte: na Segunda Guerra Mundial teve o dia D, o dia que os aliados venceram o nazismo. Ali foi o grande golpe que eles deram nos nazistas. Ali a vitória era clara. Mas a guerra acabou ali? Quem lembra um pouquinho da história? Acabou ali a guerra? Não. Mas a vitória era clara. O que Hitler passou a fazer a partir do dia D? Só tentar dar mais algum prejuízo aos aliados. Tentar, tipo assim, já vou perder mesmo, mas vou dar os meus tapas também. Então é mais ou menos isso que o diabo tenta fazer depois da cruz. Ele já foi vencido. Paulo diz que um dia o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Apocalipse fala que ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então o que ele está fazendo na terra é tentar estragar o máximo possível, porque Jesus o derrotou na cruz. Mas ele estraga, infelizmente. Ele estraga e estraga muito. Pedro diz que ele anda ao nosso derredor como um quê? Leão, buscando a quem possa tragar. Quem já viu leão caçando? Se você não viu ainda, depois gaste um tempinho, vá no YouTube e coloque assim, leão caçando. É interessantíssimo. O bicho se esconde, o bicho dá uma de que não está ali, de que não está olhando, já viu? Fica aqui de boa, aí vai de mansinho, se esconde, e aí ele mira sempre em um que está desgarrado. Ó, você que não anda em comunhão, você que não congrega, você que não tem pastor, que não tem liderança, que anda sozinho, ele sempre mira em alguém desgarrado, afastado e mais fraquinho, filhote, doente, manco. Aí ele mira. E é impressionante o que ele faz, sabe por quê? Quando ele escolhe o alvo, ele vai naquele alvo, ninguém segura. E às vezes, quando ele parte para o ataque, ele parte correndo e passa ao lado dele outro bicho. Aí eu penso, por que ele não pega aqui o que está aqui? Não, porque ele botou um alvo ali, ele vai no alvo. E quando o diabo foca em nós, ele vai vir. Ele vai vir. E todos nós, em algum momento, em vários momentos da caminhada cristã, estaremos no foco de Satanás, no foco dos seus demônios. Então, Paulo aqui fala que a nossa batalha é contra eles. Aí alguém pergunta, pastor, e tem demônio suficiente para perturbar todo mundo? Se tem, irmãos. Em Apocalipse 2,4, os demônios os anjos são comparados com as estrelas dos céus. As estrelas que os computadores conseguem contar hoje já estão mais do que em trilhões, já se perdeu a conta de quantas estrelas existem no universo. São trilhões e trilhões e trilhões. Se um terço das estrelas dos anjos caíram e virou demônio, tem demônio demais de sobra. Tem tanto demônio no mundo que quando um homem dá lugar ao diabo, geralmente não entra um só, entra de galera. Quando Jesus perguntou ao chefe dos demônios que estavam no Gadareno, qual é o seu nome? O que é que ele falou? Qual é o meu nome? Eu sou uma legião. Legião é no mínimo 4.000 indivíduos. Era tanto demônio que quando o Senhor expulsou os demônios de um único homem, o que aconteceu, gente? Eles entraram onde? Em um porco só? Numa manada de porcos. Muitos porcos, de vários porqueiros, e que eles se jogaram no abismo.
Então observe que tem demônio demais para atormentar todo mundo, para tentar todo mundo, para perturbar a fé de todo mundo. Vamos lá, gente, que o nosso tempo corre. Se eu não conseguir terminar hoje, querendo o Senhor, a gente fala um pouco mais na semana que vem. Então ele agora vai com a gente para o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Diga comigo assim, dia mau. Existem dias maus, gente. Existem dias de pressão. Por exemplo, quando o diabo veio tentar Jesus, aquele era um dia mau. Depois houve um alívio por um tempo, segundo a Bíblia. Depois ele voltou. Então existem em nossa caminhada dias de pressão, dias de grande tentação, dias de grande furor do leão, que é Satanás. Lembrando, gente, que Jesus também é retratado como uma figura de um leão. Mas lembre do Simba e do Scar. Jesus é o Simba, o diabo é o Scar, do Rei Leão. Vocês não assistiram o Rei Leão, não? Foi? Então, e observe, ó, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. Observe, ó, depois de vencer tudo, permanecer inabalável. Está aí no versículo de número 13. Gente, um dos maiores desafios da gente é o pós-vitória. Sabe onde nós mais nos perdemos? É no pós-vitória. Porque depois da batalha e sobretudo da vitória, o que a gente quer? Relaxar. A gente quer relaxar. Quando temos uma grande vitória, geralmente é depois daí que o diabo nos pega, porque a gente está relaxado. Quase sempre é isso. Na minha vida, você vence, você tem uma vitória, Deus te abençoa, aí você quer curtir. Aí você baixa a guarda. Aí você vinha orando, vinha jejuando, vinha no propósito, você vinha santificando a sua vida, tapando as brechas. Aí teve a vitória, vamos comemorar. Aí baixa a guarda. É por isso que Tiago fala o seguinte, ó, se alguém está triste, faça o quê? Ore. Mas se alguém estiver feliz, faça o quê? Cante louvores. Ou seja, faça a sua festa na presença de Deus. Não baixe a guarda, fique firme, fique vigilante, porque o diabo não dorme. Vamos lá, versículo número 14. Agora começa a armadura aqui. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Primeiro equipamento é o cinturão da verdade. Gente, essa armadura descrita por Paulo, ela está baseada na panóplia, que era a armadura que o soldado romano usava. Então ele pega os equipamentos da panóplia e começa a relacionar com atributos do caráter cristão. Então ele diz que na armadura cristã, a verdade é como o cinturão da panóplia. Uma coisa também interessante é que quase todos os equipamentos dessa armadura são descritos no ungido, no Machia, lá em Isaías. Por exemplo, o cinturão da verdade está em Isaías 11:5. Jesus tinha essa armadura. Então observe uma coisa, o cinto na panóplia era um cinto largo, forte, que dava sustento, que dava, a palavra certa me foge agora, mas é que ele amarrava, ele ajustava, não deixava frouxa a armadura. Você colocava a armadura toda e por último amarrava o cinturão, que ele ajustava, ele apertava para não deixar a armadura frouxa. Além disso, era nele que se colocava a espada. Quando Paulo fala que a verdade em nossas vidas é o cinturão, ele quer dizer o seguinte, que a nossa vida sem verdade fica toda frouxa, toda mal colada, toda bagunçada. As coisas vão caindo no meio do caminho.
Você pode até ter outros equipamentos da armadura, mas como não tem verdade na sua vida, está cheio de brecha, está mal colado, está esquisito. A sua vida é uma vida de propaganda, mas não de concretude. É como Provérbios 25:14. Como nuvens que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Ou seja, a pessoa se gaba de coisas que ela não faz. Então é como se fosse uma nuvem, se fala vai chover. Isso no contexto agrícola é terrível. Imagina, o cara está lá esperando a chuva, né? Hein, Fabinho? Tempão. Aí vem aquela nuvem, vai chover, a nuvem passa. São as pessoas mentirosas. Elas vêm com uma aparência, vêm como uma nuvem, mas não chove. Não acontece. E lembremos, gente, que na batalha espiritual isso é terrível, porque em João 8,48 a mentira está diretamente relacionada ao diabo, de maneira que Jesus fala que ele é o pai dela. E se nós temos um filho do diabo na nossa vida, em nossa boca, em nosso coração, há uma brecha gigante, há uma legalidade gigante, há uma frouxidão em nossas vidas. Eu tenho visto que muitas pessoas, no mundo mentiroso que nós vivemos, desenvolveram a pseudolalia. O que é isso? É o vício, é a compulsão pela mentira. Isso é cada vez mais comum. Na verdade, a nossa sociedade é uma sociedade marcada por essa pseudolalia. A mentira é um vício coletivo. A mentira é uma prática muito comum. E se eu disser a você que mentira não funciona no mundo, eu estaria mentindo. Mentira funciona demais. Mentira é uma chave que abre muita porta. Mentira é uma ferramenta que te tira de situações problemáticas muitas vezes. Mentira é um artifício muito comum. Eu faço o coach pessoal, comecei a fazer individualmente com pessoas agora. E eu percebo que, atendendo algumas pessoas, às vezes fica claro na vida dela que uma mentira poderia ter tirado ela da situação difícil. Aí você fica, meu Deus. Ou a mentira do colega fez ele passar na frente. É impressionante. Mentira funciona nesse mundo. Se o mundo jaz no maligno e a mentira é filha do rei do mundo, então a mentira é a princesa do mundo. Ela transita muito bem e ela funciona. Só que nós viemos, gente, para o reino de Cristo. Nós saímos do reino das trevas, estamos no reino do Filho do... E no reino de Cristo a mentira, ela não se sustenta, ela não prevalece. No reino de Cristo a mentira não é uma ferramenta. No reino de Cristo a verdade sempre esmagará a mentira. No reino de Cristo a luz triunfará contra as trevas. No reino de Cristo a verdade, por pior que seja, no final vai prevalecer. Você entende isso? Nada podemos senão pela verdade. Então muitas vezes nós temos que escolher a verdade, ainda que pareça ser prejudicial a princípio, mas confiando que em Cristo lá na frente teremos vitória. E eu vou lhe ser sincero, eu até falei sobre isso aqui quarta-feira. Não pense que essa vitória vai ser sempre na terra, não. Você fala assim, não, o mentiroso um dia vai pagar por toda a mentira dele, e eu que sou verdadeiro um dia, aleluia, vou ser abençoado, e vou prosperar, e vou crescer, glória. Não, nem sempre. Talvez o mentiroso prospere financeiramente a vida toda, ele cresça profissionalmente a vida toda, e você, verdadeiro, fique para trás mesmo. Pode acontecer também. Mas a vitória certa é que naquele grande dia, o mentiroso ouvirá do Senhor, apartai-vos de mim. E você ouvirá, entra no reino bendito. Então essa é a grande verdade sobre a mentira. É que um dia ela vai perder. Nem sempre ela perderá na prática mundana, mas um dia ela vai perder. E eu creio também que no propósito de Deus, a mentira será derrotada de acordo com os planos do Senhor em nossa vida. O que eu sei
é que o diabo entrará em nossa vida e bagunçará tudo através da mentira, por isso que ela é o nosso cinturão. E se ela carrega a espada, e a espada veremos mais tarde que é a palavra de Deus, isso quer dizer que eu não tenho legalidade para carregar a palavra de Deus se eu sou mentiroso, se minha boca é mentirosa. Como vou carregar a espada do Espírito com confiabilidade se eu sou um mentiroso? Quantas vezes eu estou ouvindo pregações e aí de repente você começa a escutar coisas estranhas, e quando você vai investigar, na verdade são mentiras, são testemunhos falsos, são coisas falsas, são textos que nem existem na Bíblia ou que são manipulados, são mentiras, algumas descaradas mesmo, para enganar as pessoas. Aí o que você vai fazer agora, quando vai ouvir alguém assim? Como você vai dar crédito à palavra na boca dele se ele é mentiroso? Como separar o que é mentira do que é verdade? Então observe que para carregar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, eu preciso ter o cinturão da verdade. O segundo equipamento que está aí é a couraça da justiça. O Machia, o ungido, a usa em Isaías 59:17. A couraça na panóplia era um equipamento grande, forte, feito de madeira ou ferro, coberto com couro, que cobria os órgãos vitais, o tórax, os órgãos vitais. E quando a justiça é relatada pelo apóstolo Paulo como uma couraça que cobre órgãos vitais, ele está dizendo que se nós andarmos em injustiça, receberemos golpes fatais. Se andarmos em injustiça, o diabo, que é o promotor ou o acusador do mundo espiritual, ele achará uma brecha para nos dar golpes fatais. Em 1 João 3,10 fala assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Ou seja, se eu, além de verdadeiro, também não sou justo no que eu faço, eu não sou de Deus. Eu não estou protegido pela couraça da justiça. Se eu me corrompo, se eu passo por cima do outro, se eu trapaceio, se eu sou injusto, eu me alio ao diabo e me exponho aos seus ataques. No Salmo 4, versículo 5, o salmista fala: oferecei ao Senhor sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. O que significa isso? Muitas vezes a justiça na minha vida será um sacrifício que eu vou fazer. É difícil ser justo, é difícil pagar tudo que eu devo, é difícil cumprir a minha palavra, é difícil honrar meus compromissos, é difícil, é um sacrifício, mas quando eu faço isso, eu confio no Senhor. Eu não me exponho aos ataques fatais do diabo. Tudo que a couraça protege são órgãos vitais, não é braço, não é perna, é coração, é estômago, são os rins, é o intestino. Então a justiça me deixará protegido de golpes fatais. Gente, muitas vezes nós vemos os escândalos políticos, os escândalos do ministério, os escândalos da vida. E qual é a essência do escândalo que destrói alguém? Injustiça. É a injustiça. É ser injusto. Não é a mentira em si, é a injustiça. Por exemplo, quando alguém é pego em corrupção, por exemplo, no Brasil, o problema, digamos, de Eduardo Cunha foi não contar que ele tinha dinheiro no exterior? Tipo assim, você mentiu, tinha dinheiro sim. Não, o problema não foi a mentira não destruiu a vida dele. Apesar que a mentira é interessante isso aqui, igualzinho o Paulo está falando, a mentira folgou as coisas. Quando ele mentiu, ele folgou a vida dele. Aí a couraça da justiça que ele não tinha
ficou exposta ou caiu. Aí descobre-se que ele tem um dinheiro injusto. Aí ele tomou o golpe. Se o dinheiro fosse justo, podia estar na Suíça, podia estar no Haiti, podia estar na França. Ele ia responder alguma coisa por ter mentido ali no processo, mas não ia destruir ele. O que destruiu ele é que o dinheiro é de roubo. Então, coisas injustas nos farão tomar golpes fatais. Fora que a injustiça nos atormenta. Observe uma coisa: se você está andando de moto e você está sem um capacete que protege uma área vital da sua cabeça, se você for uma pessoa consciente, né? Uma pessoa normal, você fica com medo. Rapaz, se eu cair, eu posso morrer. Então, quando eu estou sem uma proteção vital para a minha vida, eu vivo com medo. E quando nós andamos na injustiça, nós vivemos com medo de alguma hora tomarmos um golpe que nos destrua. Provérbios 28, versículo 1, fala que o justo, ele é confiante como um leão. Por quê? Ele tem uma couraça. Eu estou certo, eu estou justo, estou fazendo mal algum, mas que o ímpio, ele foge sem ter ninguém perseguindo ele. Está sempre com medo, sempre assustado. Por quê? Porque ele está desprotegido. E o diabo sabe disso, o acusador sabe disso. Então verdade e justiça vão nos amarrando e nos protegendo. E aí ele transita agora para um outro equipamento, que é no versículo 15, fala: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Interessante, na panóplia romana tinha uma sandália larga, né, que vinha até a canela, amarrada com tiras, forte, pé grossa. Para quê? Para o cara marchar na batalha, pisar em terrenos difíceis. E Paulo fala que na caminhada cristã nós temos que estar bem calçados. Por quê? Porque a terra que nós pisamos não é terra santa, é uma terra de serpentes e escorpiões. E se estivermos fortalecidos no poder de Deus, pisaremos serpentes e escorpiões sem causar dano. Por quê? Porque temos a sandália da preparação do evangelho. Eu não tenho tempo de explicar, de aprofundar esse conceito aqui, mas eu entendo a sandália da preparação do evangelho como uma maturidade cristã, uma preparação. Ele fala assim, ó, a sandália do evangelho da paz, ou seja, é algo que me permite caminhar no mundo mal, sem me machucar e ainda levar as boas novas. Porque formosos são os pés daquele que anuncia as boas. Por quê? Porque está protegido, ele sabe transitar na vida. Uma coisa que tem destruído muito o crente é a imaturidade, é não saber lidar com situações diversas da vida que vão acontecer. Tem gente que só opera a fé, como eu falei, aqui, dentro da igreja. Enquanto ele estiver dentro da igreja, ele consegue se dar bem, ele consegue ser crente, mas chegou no trabalho, aí o diabo vence ele. Na faculdade, na escola, na rua, no meio da família. Então é necessário você ter uma preparação, um calçamento para andar no mundo, para andar em meio de serpente e escorpião e se manter crente, e se manter forte. Você não pode ser crente apenas quando andar com os irmãos. Tem que ser crente, forte, firme, maduro em qualquer ambiente. Isso é preparação, isso é maturidade, meu irmão. Vamos lá, versículo 16: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual poderes apagar todos os dardos inflamados do maligno. Isso aqui requer uma atenção especial. Observe uma coisa: o escudo na armadura romana era retangular, grandão, e cobria dos pés à cabeça. Quem já viu o escudo em filmes romanos? Lembra aquele escudão grandão? Cobria o corpo todo. E Paulo fala que o escudo em nossa vida é a fé. E ele dá uma função especial para o escudo: apagar o que, gente? Diga comigo assim: dardo inflamado. O que é dardo inflamado? Primeiro a gente tem que diferenciar o que é dardo. Dardo, ele é tipo uma lança, mas ele é menor. A lança é para o combate corpo a corpo. O dardo é para ser arremessado. O dardo, se ele não for um dardo inflamado, a ideia dele é atingir apenas uma pessoa. Você joga um dardo para matar um indivíduo.
Mas a partir do momento que alguém pega o dardo, coloca piche na ponta do dardo e taca fogo, dardo inflamado, ele não quer apenas matar uma pessoa, ele quer incendiar todo um acampamento, ele quer espalhar o caos e o fogo para toda uma galera que está em volta daquela pessoa ali. Lembra que Paulo fala, o autor de Hebreus fala em Hebreus 12, que a raiz de amargura, quando nasce no coração de alguém, ela contamina muitos? Então observe que a ideia do diabo com o dardo inflamado é aquela coisa que vem de surpresa, que te balança e você incendeia quem está em volta de você. Você gera o caos em volta de você. Você não só é abalado, como abala todo mundo em volta de você. E gente, eu poderia falar muito sobre como a fé é um escudo para a gente. Tem mais de 15 salmos que falam que a fé é o nosso escudo, né? Que o Senhor é o nosso escudo, que a fé, que a confiança no Senhor é o nosso escudo. Mas eu quero focar nesse ponto aqui, porque a gente não tem tempo. Entenda uma coisa, ó. O dardo inflamado, ele vem para você, mas você não fica sozinho. O fogo pega em volta de você. Você espalha terror, medo, pânico, mágoa, raiva, enfim, faz uma bagunça em volta de você. O que Paulo está dizendo é o seguinte: você tem que ter um escudo de fé, para quando vier o dardo, você apagar o dardo. O escudo na armadura romana, ele era mergulhado em água antes da guerra, justamente para isso. Porque se viesse uma flecha incendiada ou um dardo inflamado, o escudo com água pegava o dardo e apagava. Isso fala de um tipo de fé que segura a onda e não deixa o fogo pegar em sua volta. O convite de Paulo aqui é: não deixe o diabo através de você causar um incêndio, apague o dardo. Está entendendo? Tem gente que quando recebe um golpe do diabo, ele coloca fogo em mais 10 que não tem nada a ver, gente. Ele faz uma confusão em volta dele. Ele envolve gente que não tem nada a ver com a história. Liga para um e liga para outro. Daqui a pouco tem 10 pessoas envolvidas numa questão que não tem nada a ver. Daqui a pouco tem uma igreja, uma família, todo mundo num problema que era para uma pessoa apagar com sua fé. Aí gente com raiva de fulano, de ciclano, aquela confusão toda. Por quê? Porque não teve um crente maduro para apagar o dardo com a sua fé. Para dizer: olha, isso aqui está na mão de Deus, eu confio. O que é apagar com fé? É liberar o perdão. O que é apagar com fé? É não criar confusão. O que é apagar com fé? É declarar na situação: Deus está no controle. Essa simples frase pode apagar o dardo. Digamos, ó, você recebeu uma ofensa que o diabo mandou através de alguém. Aí alguém soube, o incendiário, né? Aquele que bota a lenha na fogueira, te ligou: menina, eu soube que fulana faz isso com você, que absurdo. Ó, lenha na fogueira. Porque quem joga o dardo é o diabo, mas que tem um lenhador que bota a lenha. Meu amigo. Aí começa. Se você simplesmente falar assim: ó, fulana, aconteceu mesmo, mas eu já perdoei, e fique tranquila, Deus está no controle. A pessoa pega a lenha dela, bota debaixo do braço e vai embora. Está entendendo? Então escuta a fé para você apagar, não deixar o incêndio. Diga ao seu irmão assim, ó, diga assim, irmão, no que depender de mim, diga, ele depende de mim, não vai ter incêndio não. Vamos resolver, vamos apagar, vamos crer no Senhor e acabou. Apagar, meu amado, esse dardo inflamado em nome de Jesus. Eu estou adiantando aqui, gente, porque esse tema é um tema muito profundo, eu não tenho tempo aqui, mas vou dar só um exemplo aqui, por exemplo. Por exemplo. Quem fez isso muito bem? O rei Ezequias. Lembre que Senaqueribe, ele falava contra Judá para incendiar.
Os mensageiros de Ezequiel diziam: não fala ao povo não. Eles diziam: não, quero falar assim, eu quero tocar o terror no coração deles. O que Ezequiel fez? Ele foi lá tocar o terror para o povo? Não, foi na presença de Deus, e Senhor está aqui, eu coloco em tua presença, eu confio em ti, e acalmou o povo, e apagou, pela fé, pela confiança em Deus, amém? Infelizmente tem mãe que toca o terror nos filhos, tem pai que toca o terror na família, marido na mulher, mulher no marido, enfim, apague, meu irmão, em nome de Jesus. Eu vou parar aqui por causa do nosso tempo, eu não vou falar do capacete da salvação, e nem da espada do Espírito. Se for de Deus, a gente fala na semana que vem. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Mas esse princípio aqui, ele é muito importante, gente. Apagar os dardos inflamados. Ouça uma coisa: se tivesse mais gente com o escudo da fé, menos casamentos seriam destruídos, menos famílias ficariam brigadas, menos igrejas seriam destruídas. Mas infelizmente o que mais tem é lenhador. A coisa já está pegando fogo e a pessoa vem para botar mais fogo ainda. É verdade? Escudo da fé, segura. E vou dizer uma coisa, ó. A maior responsabilidade de apagar esse dardo, pode parecer até injusto o que eu vou falar, mas é a verdade, é de quem recebeu a ofensa. Quem tem que apagar o dardo não é quem está em volta, não, é em quem o dardo foi. O escudo é seu, cada um tem um escudo, porque às vezes nós queremos que todo mundo em nossa volta nos compreenda, só que nós lidamos tão mal com o que o diabo faz, com a ofensa que recebemos, somos tão fracos para lidar com o dardo do diabo, tão incrédulos, tão imaturos, não é verdade? Tinha um irmão que diz assim: ó, eu sou crente, mas meu braço não é convertido não. Olha que loucura. Ou seja, eu sou crente enquanto eu não for ofendido. Eu sou crente, mas eu não sou besta. É outra palavra da pessoa que nunca paga confusão. Ou seja, eu sou crente enquanto não me atacarem. Eu sou crente enquanto não me ofenderem. Eu sou crente enquanto não me machucarem. Mas um verdadeiro crente, ele prova a sua fidelidade a Deus quando ele é capaz de apagar o dardo incendiado, meu amado. O problema, como eu volto para o começo, é que a gente não consegue discernir quem jogou o dardo. A gente acha que é a pessoa, né? Aí fica com raiva daquela pessoa e cria uma confusão. O diabo ele usa, ele manipula as pessoas. Ele brinca de marionete. Aí você fica com raiva da Mariana. Eu lembro uma vez, que eu era pequeno, eu era muito nervoso, raivoso, e eu briguei com um menino na escola, e foi horrível, sangue e tal, o menino quebrou o nariz, teve que fazer cirurgia, uma confusão. Sabe como foi a briga? Um outro colega cuspiu em mim, tocou no meu ombro e falou assim: ó, fulaninho te cuspiu, vai deixar? Eu disse: nunca. E aí eu fui para cima dele. E aí quando começou a brigar, aquele mesmo que tinha cuspido em mim começou a gritar assim: ó, pega ele, Diogo, pega ele, fulano. Ou seja, tem alguém ali que manipula, que sabe, que bota, só que você fica cego de raiva. Você fica irado e você não consegue enxergar o diabo. Por isso que Paulo fala: ireis, mas não
Não dê lugar a quem? Ao diabo. O diabo está interessado, ele quer ver o circo pegar fogo. Por isso que vitória contra o diabo é perdoar, é amar. Vitória contra o diabo não é ver o seu inimigo pagar o preço. Aleluia. Quem me viu passando na prova e não me ajudou. Aleluia. O tapa na cara do diabo é o perdão. Amém, meu amado? Você tira, você apaga o incêndio que ele cria. Você já viu uma pessoa que quer fazer duas brigarem, aí as pessoas se reconciliam? Ficou com raiva de quem? Por isso que briga de marido e mulher ninguém deve meter a... Porque você está ali pilhando, briga, separa, não sei o quê. Aí ele se reconcilia, você fica de ruim. Então é isso que temos que fazer com o diabo, meu irmão. Discerni-lo, nos unir, que aí ele vai ficar com vergonha. Amém? Apagar o dardo inflamado. Isso está muito forte no meu coração aqui. Apagar o dardo inflamado. Segurar a onda. Dizer, Deus está no controle. Depender de mim, não vai ter mais incêndio. Eu vou apagar pela fé. Amém? Vamos orar juntos? Pai querido e amado, a tua palavra mostra que a vida cristã é uma batalha e nós queremos vencê-la. Queremos ter sobre nós uma armadura que nos capacite a vencê-la, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, nos firma na força do poder de Cristo. Põe em nós uma couraça de justiça. Amarra-nos com um cinto de verdade, para ficarmos bem ajustados e protegidos, Senhor. Não ter brecha de mentira, de injustiça em nossa vida. Mas, Pai, como Paulo diz, sobretudo, tome o escudo da fé. Eu te peço que o Senhor coloque esse escudo em nossas vidas, Senhor. Toda vez que um dardo inflamado vier, se ele vier para mim, não vai ter incêndio. Se ele vier para mim, eu vou apagá-lo. Se ele vier para mim, eu vou cancelar e proteger não só a mim, como a todos que me cercam. Nos capacita, Senhor, para vencer as astutas armadilhas do inimigo. Nos reveste de Ti. É o que eu te peço no nome de Jesus. Quem crê diz? Diga ao seu irmão assim, a vitória é nossa por Jesus. Diga ele, a vitória é nossa por Jesus.